E aqui a gente vai tratar um pouquinho especificamente da religião, da filosofia e do simbolismo, começando pela religião. Então, a religião, ela vai justamente se apropriar dessas expressões simbólicas, desses símbolos, né? Dessas ideias, para poder se relacionar com o todo. E aí, qual que é a busca central da religião? Aquela ideia da palavra religare, né? De religar o humano a um princípio criador. E ela vai satisfazer uma necessidade básica que todos os seres humanos têm. Até as pessoas que não acreditam num princípio criador, eu acredito que em algum momento da vida elas se fazem aquela pergunta, pô, ela é até bem engraçado. Eu acredito que o ateu ele torce pra estar errado, de verdade, porque é muito melhor ter alguma coisa depois que a gente morrer do que não ter nada. A gente não consegue nem conceber essa ideia de não existir mais, de da existência acabar do nada. Então, eu acredito que o, o ateu ele vai ter também essa ideiazinha no final, lá no fundinho, essa vontadezinha de estar errado na sua convicção. Mas a religião, então, ela serve para isso. Ela cumpre uma função social, né, de trazer normas, enfim, a uma sociedade que, obviamente, são datadas, né, do período em que aquela religião surgiu, longe de fazer qualquer juízo de valor, muito pelo contrário, né, cada um pode seguir a religião que achar que faz sentido para si mesmo, até porque vivemos num país livre para isso. Mas a busca da religião é justamente essa: religar a pessoa com o princípio criador e satisfazer essa curiosidade por meio desses símbolos. Já a filosofia, ela vai se dedicar a investigar esses símbolos, né, mais aprofundadamente, a hermenêutica, aquilo que criou, enfim. Isso aqui, obviamente, pessoal, não estou falando da filosofia de Heidegger, não estou falando da filosofia de Kant, né, eu estou falando de filosofia quase para metafísica, já quase na metafísica, não ainda, mas quase na metafísica, né? Vai buscar então a compreensão consciente dos símbolos, ou seja, aquela ideia do símbolo da pomba. Até vou voltar aqui, vou pedir licença para vocês, eu vou voltar. Todo mundo aqui, ao ver essa pombinha branca, sem nem pensar, pum, paz, né? É praticamente unânime isso. Mas aí vai caber ao filósofo, então, a busca do entendimento mais profundo desse símbolo. Por que a pomba? De onde que ela surgiu? Se ela pode adquirir outros significados, enfim. Né? E aí eu convido aos meus irmãos, tanto de Rosa Cruz, martinismo e maçonaria, que a gente tem nas nossas mãos um cabedal, para usar a palavra que o irmão Luiz Miller gosta de usar nos vídeos dele. A gente tem na nossa mão um cabedal de conhecimentos muito profundo nessa questão. Então, concito a todos os irmãos, todos os frates, todas as sorores, que façam pesquisas, que corram atrás, que apresentem nos seus templos o resultado dessas pesquisas, enfim, que produzam conteúdo, seja escrito, seja em vídeo, porque essa busca do filósofo, ela se materializa em elementos como esse. Obviamente que, para poder trazer esse material para vocês, eu tive que ler o livro umas 2, 3 vezes o capítulo, fui buscar em alguns outros vídeos, inclusive eu já inclusive falei das minhas fontes aqui no primeiro vídeo dessa série. Mas basicamente, no final de tudo, no final do dia, é para mim mesmo que eu tô fazendo isso. Então, óbvio que eu me sinto muito bem em trazer, em gravar esse material para vocês, em trazer esse material para vocês. Eu espero de verdade que esse material possa ajudar as pessoas de alguma maneira, enfim. Mas no fim do dia, o maior beneficiado ainda sou eu. Então eu consigo que vocês também façam o mesmo. Talvez se não tiver a ideia de criar um canal no YouTube, não precisa criar, faz um inscrito, enfim, faz uma reflexão sobre um símbolo, faz uma reflexão sobre uma monografia, sobre um manuscrito que você leu. Enfim, isso tudo é muito bacana, né?
E aí, o filósofo, então, ele, diferente da religião, né, que a gente já vai tratar um pouquinho ali sobre a teologia num slide daqui a pouquinho, mas a religião tem uma maneira de se religar com a entidade suprema, e o filósofo ele vai se harmonizar com o todo mediante esses símbolos. Então ele vai é nessa busca, é nessa pesquisa que ele vai fazer que ele vai se aproximar do todo, tá certo? Então é como eu falei para vocês, no final do dia, esse meu exercício aqui com vocês também serve para mim de tentar me aproximar um pouquinho mais do todo, né? Então continuando aqui, aqui, inclusive, vem uma ideia de uma das minhas fontes, que é a professora Lucilena Galvão, de Nova Acrópole. Para quem não conhece, também vão conhecer, porque é fantástico o conteúdo que eles produzem. E ela tem uma analogia justamente para esse capítulo do Caibalion, que trata ali como se fossem duas pessoas subindo uma pirâmide, né, em direção, e no ápice dessa pirâmide existe a verdade, existe o todo. Eu não achei uma imagem que pudesse corroborar, mas eu coloquei essa ali que vai exemplificar bem, como se tivessem duas pessoas subindo uma montanha por lados diferentes. Se vocês pararem para pensar, se essa busca filosófica ela vai encerrar ao chegar no ápice com a aproximação do todo, tem vários lados, né? Tem a face sul, a face norte, a face oeste, a face leste. Aqui eu coloquei duas para exemplificar na figura, mas o caminho dos buscadores é diferente. Só que o objetivo final é o mesmo. Então, quando eu estou subindo a minha montanha em direção ao todo, eu consigo enxergar outras pessoas em caminhos diferentes subindo a mesma montanha, né? E aí, quando eu vou me harmonizando com esses símbolos, quando eu vou buscando entender, quando eu vou buscando coisas que aproximam as ideias, isso me faz subir cada vez mais. Ao passo que eu atacar a ideia do outro, que eu invalidar a ideia do outro, enfim, causar atritos, vai ser aquilo que vai me fazer descer da minha montanha, né? Vai fazer eu perder a altitude da minha montanha. Eu queria trazer esse exemplo aqui para vocês porque achei muito simbólico e achei que faria todo sentido para esse momento aqui. Agora sim, falando um pouquinho da teologia, né? Então a gente falou um pouquinho da religião, a gente falou um pouquinho da filosofia, falamos um pouquinho do simbolismo, mas a teologia, enfim, ela busca atribuir personalidade ao todo. E aqui é o ponto central do porquê eu, e na leitura do livro, obviamente, fiquei com um pouquinho de pé atrás com essa informação. Porque, veja bem, a gente está desde o começo aqui do nosso vídeo falando sobre aquilo que é eterno e que tudo que está fora... Se tiver alguma coisa que esteja fora do todo, não pode mais ser o todo. Ora, se eu tenho uma personalidade no todo, se o todo é amável, então ele não pode ser irascível. Mas existem comportamentos irascíveis. Então, o todo tem que ser irascível em algum momento também, porque senão ele vai deixar de ser todo. É óbvio que é um exemplo muito esdrúxulo, mas fica aqui como uma pulga atrás da orelha de vocês, né? Então, óbvio, a teologia ela é importante num contexto religioso, porque ela vai justificar, ela vai buscar dar sustentação, até acadêmica, para os mediadores entre o todo e as pessoas. E aqui, cada religião vai chamar os seus mediadores da forma que convir. Mas é óbvio que, da mesma maneira que a religião cristã não é para todas as pessoas, a religião muçulmana não é para todas as pessoas, o judaísmo não é para todas as pessoas, enfim, todas as outras religiões. Vai ter pessoas que vão gostar e vai ter pessoas que vão se afastar. E para todas essas religiões também existe a filosofia.
basicamente, né? E a gente tem vários caminhos dentro da filosofia. Tem a filosofia hermética, tem a filosofia materialista, existencialista, a iluminista, enfim, vai ter vários outros tipos de filosofia. E como isso é uma busca humana, daquilo que a gente como humano não consegue explicar, é óbvio que a teologia se faz necessária nesse contexto religioso, para que as pessoas que vão servir como esses mediadores tenham essa sustentação baseadas na sua crença, obviamente, né? Mas o filósofo, ele vai tentar contornar isso, né? De novo, como eu falei para vocês, ele vai se harmonizar com os símbolos que aproximam do todo e ele vai se afastar das coisas que provocam atrito, né? Basicamente, seria essa a ideia central.